Garten of Banban foi, para muita gente, o ponto de ruptura. Não apenas um jogo criticado, mas o símbolo de tudo que começou a cansar dentro do terror com mascotes. Para muitos jogadores, ele virou a justificativa perfeita para abandonar o gênero, tratar qualquer novo projeto com desconfiança e reforçar a ideia de que esses jogos existiam apenas para lucro rápido, mirando principalmente o público infantil. Naquele momento, essa reação era quase inevitável. O gênero parecia saturado. A paciência do público estava no limite. Com o tempo, porém, a poeira baixou. O choque inicial deu lugar à indiferença. E, em alguns casos, até a uma apreciação irônica. Ainda assim, é importante lembrar. A recepção na época foi brutal. O jogo foi ridicularizado, menosprezado e transformado em piada recorrente na comunidade. E, honestamente, não sem motivo. Mas foi justamente no meio desse caos que alguém resolveu fazer algo diferente. Em vez de apenas apontar os erros, um criador decidiu testar uma ideia simples. E se essas mesmas bases fossem executadas do jeito certo? Esse criador era Mason, do canal Unique Giz. O desafio que ele se impôs parecia absurdo: recriar o primeiro capítulo de Banban em apenas uma semana, sem qualquer experiência prévia em desenvolvimento de jogos. Contra todas as expectativas, ele conseguiu entregar uma recriação sólida. O projeto não oferecia muita gameplay, mas sua estética e atmosfera eram infinitamente superiores às do jogo original, criando uma ambientação que realmente conectava o jogador ao espaço. Parecia um lugar real. Esse feito se torna ainda mais impressionante quando levamos em conta a completa inexperiência de Mason na área. Naturalmente, como o jogo funcionava quase como um substituto direto do original, ele acabaria encontrando limites criativos. Mason deixou claro que não recriaria outros capítulos de Garten of Banban, mas isso não significava o fim de seus projetos. Muito pelo contrário. Cerca de 2 meses após o lançamento de Garten of Banban Reincarnated, a Unique Giz assumiria um desafio muito maior. Algo gigantesco, especialmente para alguém cuja única experiência até então havia sido uma recriação fan-made de aproximadamente 15 minutos. Dessa vez, o objetivo era ambicioso: criar um capítulo inteiro de um novo jogo de terror, com mascotes, um projeto original, com tempo para formar uma equipe e espaço criativo suficiente para ganhar identidade própria. O resultado foi algo que ninguém esperava. Um jogo que rapidamente criou vida própria, construiu uma comunidade enorme e um fandom extremamente engajado, quase da noite para o dia. Esse jogo é Indigo Park. Mason anunciou esse projeto e, desde o início, grande parte do que era mostrado parecia extremamente promissor. Os ambientes e a ambientação chamavam atenção imediatamente, deixando claro que esse não seria apenas mais um cenário genérico de mascote horror jogado no piloto automático. Havia identidade visual, direção artística e, pela primeira vez em muito tempo dentro do gênero, a sensação de que alguém realmente sabia o que estava fazendo. Mas o que realmente roubou a cena foi o mascote principal, Rambley. Era impossível ignorar o nível de carinho colocado naquele personagem. Design expressivo, animações cheias de personalidade e um carisma que se destacava instantaneamente. Rambley não parecia um mascote feito só para vender boneco ou thumbnail de YouTube. Ele parecia o coração do projeto. Foi ali que o hype começou a se consolidar, criando intriga, expectativa e entusiasmo genuíno em quem acompanhava o desenvolvimento do jogo. Durante meses, esse cuidado visível foi o combustível que manteve o interesse vivo. Para muitos, Indigo Park não seria apenas mais um, mas o jogo que finalmente viraria a chave do gênero de terror com mascotes, provando que ainda havia espaço para criatividade e identidade. E então, finalmente, fomos apresentados ao jogo. O hype estava alto, o discurso era de novo capítulo para o gênero, e a expectativa era de que todo aquele potencial finalmente se materializasse. E não foi bem assim. O que recebemos esteve longe de ser um desastre, mas também não chegou nem perto de justificar todo o entusiasmo construído ao longo desses 9 meses de produção. O capítulo 1 entrega estética, entrega jogabilidade competente, entrega Rambley. Mas falha no mais importante: impacto. O terror não funciona, a narrativa mal existe e a experiência termina com uma sensação frustrante de "era só isso?". Indigo Park não decepciona por ser ruim. Ele decepciona porque prometia muito mais do que entregou. Mas para explicar por que todo esse hype não se sustenta, é hora de sair da propaganda e mergulhar de cabeça no jogo de verdade. Indigo Park começa com uma introdução rápida, quase protocolar, apresentando a história do parque de diversões por meio de uma narração do próprio fundador, Isaac Indigo. Ele descreve o parque como um pedaço do sonho americano, um lugar que homenageia valores inabaláveis, criatividade, alegria e fantasia.
Aquele discurso corporativo inflado que soa bonito, mas vazio. A fala é claramente idealizada demais para não levantar suspeitas, o que já deixa claro que o jogo quer brincar com o contraste entre propaganda e realidade. Saímos dessas filmagens arquivadas para a mesa do protagonista anônimo. Um recorte de jornal revela que o Indigo Park foi fechado repentinamente, sob circunstâncias misteriosas, dando origem a uma investigação policial. O parque nunca mais foi reaberto. Em seguida, uma conversa com sua amiga Laura estabelece o ponto de partida da trama. O protagonista decide explorar o parque abandonado, mas de forma curiosamente conveniente, resolve não levar seu equipamento de gravação, planejando voltar depois para uma investigação mais séria. E então ele se aventura rumo ao desconhecido. Essa introdução no papel funciona. Ela faz exatamente o que deveria fazer. Contextualiza, cria curiosidade e deixa espaço para mistério. A trilha sonora é forte, memorável e ajuda a vender a ideia de que existe algo maior por trás daquele lugar. O jogo consegue dizer muito sem mostrar demais, deixando claro que somos um explorador urbano, fascinado por um parque que desapareceu de forma suspeita. Em teoria, é uma ótima maneira de justificar a presença do jogador ali logo de cara. O problema é que esse cuidado narrativo inicial não se sustenta quando o jogo começa de verdade. Depois das apresentações, finalmente chegamos ao parque. E a primeira impressão não é boa, e isso é grave. A melhor forma de causar impacto em um jogador não é apenas com gráficos bonitos ou cenários detalhados, mas com como ele se move nesse espaço e como se sente ao explorá-lo. E Indigo Park tropeça feio nesse ponto. A câmera é estranha, a visão é desconfortável, e as animações do jogador são cafonas e pouco naturais. A lanterna fica renderizada o tempo inteiro, de forma esquisita, e há um atraso perceptível nos movimentos, o que faz o controle parecer pesado e impreciso. Não é algo incontrolável, mas é o suficiente para quebrar a imersão logo no início. Antes mesmo de sentir tensão ou curiosidade, você está ocupado tentando se acostumar com controles ruins. Isso resume bem a experiência geral de Indigo Park. É bonito, detalhado, claramente feito com carinho, mas não é agradável de jogar. Não é aquele jogo que te puxa e te prende. Ele parece mais interessado em ser admirado do que em ser vivido. Depois de finalmente dominar os controles, entramos na sala dos fundos, onde somos apresentados ao mascote principal, Rambley. Ele se apresenta com entusiasmo, repetindo slogans do parque e se colocando como seu guia pela experiência do Indigo Park. E aqui não tem discussão. Rambley é o destaque absoluto do jogo. Sua personalidade é clara desde o primeiro segundo. Ele é alegre, animado, carismático e, surpreendentemente, não irritante. Pelo contrário, chega a ser fofo. Dá pra sentir o cuidado absurdo colocado nesse personagem. E isso só torna ainda mais evidente o contraste com o resto do elenco. E aqui entra minha crítica central. Nenhum outro personagem apresentado nesse capítulo chega perto do nível de personalidade de Rambley. Ele engole todo o jogo sozinho. Além disso, o fato de Rambley não ser um personagem físico, existindo apenas como uma presença digital, às vezes faz com que ele soe como uma simples gravação, o que prejudica a imersão. Ao mesmo tempo, essa escolha também é interessante. Ele é um guia digital, algo diferente do padrão do gênero, e isso cria uma separação clara entre jogador e mascote. Rambley não é uma ameaça, não é um mistério, não é um perigo. Ele é um companheiro limitado, alguém que só pode te ajudar até certo ponto porque vocês existem em planos diferentes. Isso faz com que ele seja simpático, divertido e memorável, mas também completamente inofensivo. Rambley nos direciona até o portão principal, mas claro, a porta está trancada. E é aí que vem o primeiro quebra-cabeça do jogo. Consertar o gerador nos fundos da sala de registro. Sim, esse é o tutorial, e é tão simples que chega a parecer piada. Pegar duas engrenagens brilhando e colocá-las de volta no gerador. Pronto, puzzle resolvido. E para ser justo, eu não reclamaria disso se fosse só uma introdução. Afinal, é um tutorial. Mas o problema é que esse é praticamente o único tipo de quebra-cabeça que o jogo oferece. Tudo gira em torno de andar até um lugar, pegar um item e levar até outro. E o mais frustrante é que nada te pressiona a fazer isso. Não tem perseguição, não tem urgência, não tem perigo. É literalmente você vagando por aí, com calma, porque sabe que nada vai acontecer. Parece mais uma visita guiada do que um jogo de terror. O jogo até tenta disfarçar isso com a animação 2D, lindíssima do Rambley, que é sim uma das melhores coisas aqui. Mas por mais charmosa que seja, ela não sustenta o vazio da gameplay. E esse é um erro clássico de jogos de terror com mascotes. Priorizar estética e ambientação e deixar a jogabilidade em segundo plano. Indigo Park quer tanto ser uma experiência estilosa e bem acabada que esquece de ser um jogo. É bonito, sim, mas é como um parque temático em ruínas. Visualmente interessante, mas completamente morto por dentro. Ainda assim, o ambiente inicial não é de todo ruim. A vegetação invadindo o chão e a iluminação morna até criam um clima decente de abandono. Aquele contraste entre o brilho do passado e o mofo do presente. É sutil, mas funciona.
Dá para ouvir a música tema do Indigo Park tocando baixinho em algum alto-falante enferrujado, o que ajuda a vender o sentimento de que você está andando por um cadáver de parque. Depois disso, Rambley nos orienta a pegar o Critter Coffee, uma pulseira digital que, segundo ele, também pode funcionar como monitor cardíaco. Só que na prática, ela é completamente inútil. Nada mais do que um dispositivo preguiçoso de roteiro criado apenas para justificar por que certas portas permanecem trancadas até o jogo decidir que você pode avançar. Talvez no capítulo 2 ela ganhe alguma utilidade real, mas por enquanto, o Critter Cave não passa de um acessório vazio, um item que promete muito e não entrega absolutamente nada. Mais à frente, quando finalmente entramos na área principal do parque, o jogo decide nos impedir de sair com uma sequência de pedras desmoronando atrás do personagem. Uma tentativa preguiçosa de justificar o bloqueio de rota. É uma cena que não causa impacto, não tem peso, e só existe para dizer, agora você não pode voltar. Se você não estivesse olhando para trás, provavelmente nem perceberia. Parece detalhe bobo, mas são esses pequenos erros que acumulam e enfraquecem a imersão. Essa área, no entanto, tem seus pontos altos. Pequenos pôsteres ilustrados anunciam atrações do parque, e são visualmente excelentes. Mostram que a equipe de arte tem talento real. É só uma pena que todo esse capricho sirva de pano de fundo para uma gameplay tão desinteressante. Seguimos então até a ferrovia de Humbley, e aqui sim o jogo brilha um pouco. O Humbley's Train Ride é facilmente o ponto alto do capítulo, visualmente e narrativamente. É o primeiro momento em que Indigo Park realmente parece um parque temático. O cenário é cheio de detalhes, e cada personagem apresentado ganha uma pitada de personalidade própria. É aqui que conhecemos Molly McCall, Finley e Lloyd, o leão. Mesmo com introduções curtas, o jogo consegue equilibrar bem o mostrar e contar, o que ajuda a criar a sensação de que esses mascotes já foram figuras marcantes no passado do parque. Mas voltando à gameplay, o trem descarrila, e a IA de Rambley entra em colapso, sem saber o que fazer. Saímos do carrinho e adivinha, consertar mais um gerador. O mesmo puzzle de sempre, só que com outro cenário. E é aqui que a frustração realmente começa a crescer. O jogo parece preso em um ciclo de repetição, disfarçado de progressão. Nosso objetivo agora é entrar na atração Jardine Junction, presumivelmente um brinquedo relacionado a Molly McCall. Tentamos entrar pela porta, mas agora ela está trancada. Não parece haver um objetivo claro ainda. Então, vamos para o único outro lugar acessível que nos foi dado, o teatro. No palco encontramos um leão adormecido bem no centro da cena. A imagem até sugere algo promissor, aquele tipo de momento em que o jogo parece dizer, se prepara, mas basta dar alguns passos na direção dele para que simplesmente fuja. E junto com ele vai embora qualquer sensação de perigo. Nunca fui muito fã desse tipo de terror em que a criatura corre ou se esconde assim que você se aproxima. Porque é exatamente aí que o fator medo desaparece para mim. No momento em que o jogo deixa claro que a criatura só vai aparecer, observar e sumir, a tensão quebra completamente. Em vez de sentir perigo, eu começo a enxergar o script funcionando. E quando isso acontece, a imersão acaba na hora. É o mesmo problema que vejo em Catnap e em vários monstros modernos. Em vez de representar uma ameaça real, viram apenas um evento scriptado, esperando você cruzar um gatilho invisível para acontecer. Não é tensão, é quase uma coreografia. O terror só funciona quando existe risco, imprevisibilidade e vulnerabilidade. No instante em que o monstro se comporta de forma inofensiva, a estrutura inteira do medo desaba. Você para de reagir emocionalmente e começa a enxergar as engrenagens do jogo. E quando o jogador passa a ver o script em vez da criatura, acabou. Sinceramente, esse recurso já soa ultrapassado. Não parece apenas uma decisão preguiçosa. Soa como falta de confiança em criar um encontro realmente assustador. O desaparecimento não é orgânico. Não é uma reação inteligente do inimigo. É o jogo puxando ele de cena no segundo em que você atravessa a linha invisível. Nada quebra a imersão mais rápido do que isso. E terror não sobrevive quando o público prevê o truque antes dele acontecer. O medo depende do desconhecido. Quando tudo parece ensaiado demais, seguro demais, o monstro deixa de ser ameaça e vira só uma animação. Não é a criatura que está no controle, é o script. E quando isso fica visível, o horror evapora. Também não existe paranoia, muito menos aquela sensação essencial de que você pode morrer a qualquer momento. Pelo contrário, tudo parece controlado demais para realmente assustar. Essa fragilidade fica ainda mais clara quando investigamos os bastidores. Rambley nos avisa que, apesar de ter olhos por todo o parque, não consegue acessar nada atrás do palco e praticamente nos prepara para uma possível altercação. O jogo tenta construir tensão ali, mas o efeito é o oposto. Lloyd nos observa constantemente, sem atacar, sem pressionar, sem sequer avançar. Ele só olha, e isso cria uma sensação estranha. Em vez de um predador estudando a presa, parece um animal hesitante.
quase como se tivesse mais medo da gente do que nós dele. O resultado é imediato. A ameaça perde força, porque o terror não nasce apenas da presença do monstro, mas da incerteza do ataque. E no momento em que o jogador entende isso, o medo desaparece. Descendo mais pelos bastidores, o cenário vira algo próximo de um labirinto de caixas, até que o leão surge novamente, de um jeito tão previsível que chega a ser anticlimático, apenas para uma caixa cair sobre ele e fazê-lo recuar. Era para assustar alguém? Honestamente, parece o tipo de susto que nem criança compraria. Segui em frente quase sem reagir. Entramos em uma sala restrita, encontramos a chave necessária e, ao sair, ouvimos passos pesados ecoando pelo ambiente. Só que na prática, essa sequência passa longe de ser intensa. Muito do que parece ameaça é apenas áudio. Um efeito sonoro tentando criar perigo onde ele não existe. Dá para perceber isso já na primeira vez, e quando você entende que provavelmente nem precisa evitar fisicamente o monstro, sair dali vira mais uma tarefa do que uma fuga. Cheguei a andar pelo lugar como se fosse o dono, sem urgência, sem perseguição, sem risco real. A única chance concreta de morrer fica guardada para o final, e isso diz muito. Durante todo o trajeto, olhava para trás, para os lados, nada. Pensei até em voltar, mas desisti, não por medo, apenas por necessidade de terminar logo o jogo. Sons estranhos ajudam na atmosfera, claro, mas barulho sozinho não sustenta tensão quando o jogo deixa claro que você está seguro. Quando finalmente seguimos para a saída, acontece o inevitável. O leão corre em nossa direção, mas você não precisa tomar decisão nenhuma. É só assistir a cutscene. Apesar da animação meio boba, a ideia por trás de Lloyd é genuinamente interessante dentro desse universo de mascotes. O problema é que nada ali se torna memorável. Na real, se alguém se assusta com essa cena, talvez seja melhor nunca chegar perto de um jogo de terror mais pesado. Fica o conselho de amigo. O mais curioso é que o personagem que deveria ser o mais ameaçador, o rei dos animais, acaba sendo o que mais demonstra medo e cautela. Lloyd não parece uma fera agressiva. Parece um cachorro assustado que só quer ser deixado em paz. Mas agora precisa lidar com um intruso. E talvez seja exatamente aí que mora o problema. Porque quando o monstro tem medo de você, quem deixa de ter medo é o jogador. Ainda assim, depois de ver esse tipo de coisa em tantos jogos, acaba sendo algo fácil de relevar. Até aqui, a estrutura do jogo é bem simples. Rambley manda você ir a algum lugar e você vai. Em alguns momentos isso pode soar repetitivo. Muitas áreas seguem a mesma lógica. Entrar, falar com Rambley e sair. Depois de deixar o teatro, finalmente chegamos ao Jetting Junction. Rambley sugere que visitemos as corridas no telhado da Molly, dizendo que seria um ótimo aquecimento antes dos desafios maiores. Até que, meio escondida, surge uma máquina de fliperama que nos joga direto em um minigame de plataforma 2,5D. E, surpreendentemente, essa acaba sendo uma das partes mais envolventes do jogo. Para quem já tem familiaridade com jogos de plataforma, tipo Sonic the Hedgehog, Super Mario Bros., Celeste ou Hollow Knight, tudo flui naturalmente. Não é difícil, mas é divertido. Aquele tipo de desafio simples que prende sua atenção sem frustrar. A jogabilidade é direta, funciona bem e quebra o ritmo da exploração de uma forma positiva. No final da fase, encontramos Molly, e aí a narrativa enlouquece um pouco. O diálogo fica caótico, quase difícil de acompanhar, como se várias coisas importantes estivessem acontecendo rápido demais. Ainda assim, o momento adiciona energia à experiência e impede que tudo pareça monótono. A batalha em si é extremamente fácil, talvez até fácil demais, mas continua sendo divertida, e isso conta bastante. Como recompensa, recebemos uma fruta que claramente serve para desbloquear o final secreto, dando aquela sensação clássica de ter encontrado algo especial. No fim, essa sequência resume bem o que o jogo tem sido até agora. Não falta base nem boas ideias. Só um pouco mais de refinamento para que tudo alcance o potencial que parece ter. Depois disso, continua encontrando segredos como se não fosse nada. Explorando o parque com uma sensação genuína de liberdade. Só que essa ilusão quebra no instante em que dou de cara com uma parede invisível. Nada destrói mais a imersão do que lembrar o jogador, de forma tão artificial, que ele está preso a limites invisíveis. O que resta fazer então? Ouvir Rambley mais uma vez. Ele comenta que o brinquedo da Molly McCall quebrou e rapidamente nos direciona para outra atração. E aqui fica ainda mais evidente um padrão que já vinha se formando. Entrar em uma área, ouvir Rambley falar por um tempo, receber um novo destino e repetir o processo. Funciona como estrutura básica de progressão, mas começa a soar mecânico depois de algumas horas. Chegamos então ao local de pouso da Molly, uma seção construída em torno de um quebra-cabeça. 5 blocos coloridos espalhados pelas paredes precisam ser configurados com símbolos específicos, e as pistas estão distribuídas pela área em forma de pinturas. Surpreendentemente, eu gostei desse puzzle, e realmente exige atenção e memória, criando uma sensação agradável de progresso. Ao mesmo tempo, dá para perceber que também serve como uma justificativa para fazer o jogador vagar pelo cenário
enquanto presencia eventos scriptados. E é justamente durante essa exploração que encontro Molly se esgueirando de um lado para o outro, me observando, mas sem atacar, apenas fugindo. Só que, a essa altura, o jogo praticamente já tinha me condicionado a uma certeza. Eu não estava em perigo nenhum. Então, como exatamente eu deveria sentir medo? O problema é que terror depende de imprevisibilidade. O jogador precisa acreditar que qualquer encontro pode dar errado, mas quando todos os monstros só aparecem, te encaram e vão embora, isso deixa de ser interpretado como uma ameaça e passa a parecer um evento scriptado. Não é mais um predador. E aí acontece a pior coisa possível para um jogo de terror. Você para de andar com cautela e começa a andar com curiosidade. E sinceramente, eu espero muito que eles não repitam isso no capítulo 2. Porque uma coisa é usar esse recurso uma vez, como forma de apresentação. Outra, completamente diferente, é transformar isso em padrão. Quando todo monstro só observa, foge ou desaparece no script, o jogo ensina o jogador a não ter medo. E depois que essa sensação quebra, é quase impossível reconstruí-la. Terror precisa de consequência. Precisa da possibilidade real de dar errado. Se o jogador percebe que nada vai acontecer, a tensão vira teatro. E um teatro bem previsível. Tomara que eles entendam isso e apostem em encontros mais dinâmicos, onde a ameaça seja concreta e não só uma encenação distante. Porque o potencial está ali. Só precisa parar de puxar o freio. Depois de resolver o quebra-cabeça, atravessamos outra zona de carregamento e apertamos um botão meio aleatório, sem qualquer indicação clara do que ele faz. Provavelmente abrir uma porta próxima. E de forma bastante previsível, Molly aparece novamente. Apesar das falhas na construção da tensão, preciso reconhecer. O design dela é muito bonito e detalhado. Dá para ver carinho no trabalho artístico. Mas voltando à perseguição final, descemos por um escorregador e imediatamente somos jogados em uma cutscene meio mal posicionada. Se você tenta andar durante a transição, parece até que o personagem teleporta. Não é algo que destrua completamente a experiência? Dá para relevar, mas já começa estranho. E foi exatamente nesse momento que caiu a ficha. Essa sequência lembra muito a perseguição do Dog Day em Poppy Playtime, capítulo 3. A estrutura é praticamente a mesma. E como eu já tinha criticado aquela perseguição por ser monótona e chata, ver algo tão parecido aqui só reforçou o problema. Enquanto editava o vídeo, percebi algo ainda mais revelador. Senti vontade de cortar essa parte inteira, porque ela simplesmente não era interessante de assistir. E quando um momento que deveria ser um dos mais intensos do jogo não vale nem a exibição. Isso diz muita coisa. As animações da Molly às vezes são rígidas demais, o que deixa tudo mais bobo do que assustador. Ainda mais com aquela trilha exageradamente bombástica tentando forçar tensão. Em alguns trechos dá até para ficar parado sem sofrer consequência nenhuma. Chega a ser estranho. Em um momento eu morri porque vi Molly dobrando a esquina numa velocidade quase cômica, como um ônibus escolar em câmera lenta. E de repente ela já estava na minha cara. A perseguição parece inconsistente, como se não soubesse qual ritmo queria ter. Logo depois, somos empurrados para dutos de ventilação. Um recurso clássico que lembra bastante o primeiro capítulo de Poppy Playtime. Ainda não é um clichê saturado no terror de mascotes. Mas se continuarem usando assim, vai virar rapidinho. Durante a fuga, Rambley continua falando sem parar. E confesso que, naquele momento, tudo o que eu queria era silêncio para focar na fuga. Entramos então em uma sala restrita para funcionários. Molly tenta nos seguir e acaba sendo brutalmente decapitada ao tentar atravessar a abertura. E eu preciso admitir, foi inesperado. Impactante? Nem tanto. O efeito de sangue parece exagerado e um pouco cafona, quase como se estivesse ali apenas para provar que o jogo também pode ser violento. Lembrando aqueles mods antigos de Garry's Mod cheios de gore gratuito. Apesar das semelhanças com outras perseguições, o problema principal não é a ideia, é a execução. Contextos diferentes podem funcionar muito bem, desde que sejam bem trabalhados. Aqui, porém, faltou emoção. Não senti medo, tensão, nem aquela descarga de adrenalina típica dessas cenas. Curiosamente, foi nessa hora que percebi outra coisa. Mesmo com todos os defeitos, eu ainda estava gostando do jogo. Mas muito disso se deve a Rambley. Sem o carisma, os diálogos e a ótima dublagem dele, Indigo Park correria um sério risco de ser esquecível. Ele praticamente carrega a experiência nas costas. O jogo até possui um estilo meio estranho e único, ainda que às vezes pareça incoerente. Mas os ambientes, no geral, não convencem totalmente como um parque temático abandonado. Muitas áreas lembram mais um estúdio do que um lugar real. A sensação é parecida com aqueles brinquedos de casa mal assombrada que te guiam por corredores, enquanto eventos previsíveis acontecem na hora certa. Funciona, mas é superficial. E quanto mais o jogo avança, mais fica claro que Rambley acaba servindo como uma espécie de muleta para esconder a falta de uma jogabilidade mais profunda. Sabemos que algo terrível aconteceu ali. O parque foi evacuado, fechado às pressas. Porém, o ambiente oferece poucas pistas concretas. Faltam aquelas migalhas de narrativa ambiental que fazem o jogador montar o quebra-cabeça sozinho.
Sem isso, a principal motivação para seguir em frente virá apenas obedecer às instruções do mascote. E não sei se esse truque funciona 2 vezes. O jogo dura cerca de 30 minutos, e perto do final eu já estava ficando cansado. Não que seja ruim, longe disso. Explorar o parque pela primeira vez é divertido. O problema é que, depois que tudo é visto, quase não há incentivo para voltar. Os segredos são limitados. A história se esconde pouco, e a mecânica principal basicamente se resume a abrir portas e caminhar. Dá para perceber onde o esforço criativo foi maior, nos personagens e nas interações. Por isso, espero que capítulos futuros expandam a variedade da jogabilidade. Em determinado momento, Rambley finalmente deixa o tom leve de lado e se mostra mais honesto. Ele admite que a empolgação de ver um visitante humano o fez ignorar o estado caótico do parque e pede desculpas por nos colocar em perigo. Depois, sugere algo interessante. Com nossa autorização, ele poderia iniciar os reparos e tentar trazer o parque de volta à vida. É um gancho narrativo promissor, mas a sequência vai precisar ir além. Como o primeiro capítulo estabelece pouca base mecânica, o próximo terá que introduzir novidades relevantes ou apostar ainda mais no espetáculo. Ambos os caminhos são possíveis, mas nenhum é fácil. Vale dizer, minhas críticas existem porque isso é uma análise. E honestamente, acho que são críticas justas. Ainda assim, eu gostei do jogo. No fim das contas, é uma jornada divertida. Quase como visitar uma atração de terror em um parque. Com um mascote extremamente carismático e algumas boas ideias, ainda que superficiais. E sendo gratuito, fica difícil não recomendar ao menos uma chance. Gratuidade não é escudo contra críticas, claro, mas também torna a experiência mais fácil de abraçar. Quando os créditos chegam, ainda somos surpreendidos por talvez o melhor momento do jogo. Rambley cantando uma música, e é fantástico. Um encerramento cheio de personalidade. Exatamente como o personagem que, para o bem ou para o mal, se tornou o verdadeiro coração de Indigo Park. Minha conclusão é a seguinte. Indigo Park. Capítulo 1 é um bom começo, mas ainda claramente um começo. É uma experiência simples, até um pouco padronizada, porém bem executada em vários aspectos. O maior problema, pelo menos para mim, é outro. Faltou emoção. O jogo tenta assustar diversas vezes, e nenhuma realmente funciona. Não chega a revelar muita coisa também, mas isso pode ser perdoado por se tratar do primeiro capítulo. Algo mais próximo de uma apresentação do que de uma história completa. O final ajuda a deixar uma marca, especialmente com aquela música frenética que gruda na cabeça. No geral, a sensação é de ter jogado uma grande demo. Promissora, bem produzida, mas ainda superficial. Falando da narrativa, por enquanto, ela não impressiona. O enredo parece extremamente clichê, daqueles que já vimos muitas vezes no terror de mascotes. Nada até aqui me fez parar e pensar em algo realmente interessante. Mas também prefiro segurar as críticas nesse ponto, porque a história ainda está nascendo. Esse tipo de introdução não é novidade no gênero. Pop Playtime, Bendy and the Ink Machine e Five Nights at Freddy's também começaram apresentando suas criaturas antes de mergulhar de verdade na lore. Por isso, dou aqui o benefício da dúvida aos criadores. Só espero que a história não siga o caminho mais batido possível, porque essa fórmula já está bem desgastada. Ainda assim, dá para sentir que os desenvolvedores querem contar algo maior. Existe intenção, existe cuidado visual e existe potencial. O que ainda não existe é a certeza de como tudo isso vai evoluir. Agora é só esperar o capítulo 2 para entender qual será a verdadeira ambição do projeto. Pode crescer muito, ou pode permanecer seguro demais. Ainda não dá para cravar nada. Não arrisco apostar nem contra nem a favor. No fim das contas, o capítulo 1 funciona como uma porta de entrada. Bonito, competente e promissor, mas com pouca tensão, pouca ação e quase nenhum aprofundamento na lore. É um primeiro passo, e agora resta saber até onde essa caminhada vai chegar. Pelos trailers, tudo indica que o capítulo 2 de Indigo Park pode dar um salto de qualidade. E isso, por si só, já é um ótimo sinal. Dá aquela sensação de que o primeiro capítulo foi mais um teste de terreno, enquanto o próximo talvez venha com mais confiança, mais ambição e principalmente mais identidade. Existe uma base forte ali. Falta transformar essa base em algo mais intenso, mais memorável e emocionalmente impactante. Se conseguirem ajustar o ritmo, aumentar a sensação de perigo e aprofundar a narrativa, o jogo pode facilmente mudar de patamar. Mas sendo justo com a experiência que tive até agora, minha nota para o capítulo 1 é um 4. Não é uma nota de reprovação. É mais aquele tipo de avaliação que diz, tem futuro, mas ainda precisa provar muita coisa. Agora resta ver se o próximo capítulo vai ser o momento em que Indigo Park deixa de ser apenas promissor e finalmente se torna inesquecível.